nesse momento, como foi prometido, ao término da nossa parte matinal, nós iremos agora realizar sorteio de alguns brindes e já queremos aqui agradecer ao apoio da Fortes Tecnologia em Sistemas, IPOG, Intercert, Líder W, Cindy Lojas Fortaleza, PIP Treinamentos e Revista Ceará. Quero convidar aqui o nosso coordenador Valdemir para nos ajudar nesse sorteio. O sorteio agora vai ser nominal, né, pela lista de frequência. Também o membro da comissão, João Paulo, vai estar aqui nos ajudando. Então vamos sortear e já vamos consultar aqui o nome de vocês na lista para que quem esqueceu a sua numeração não deixe de ganhar o seu brinde, ok? Pronto. Vamos lá, professor. Fale o número aí de 1 a 19. 7. Creio que seja Ruth Meire Soares. Um cupom da PIP Treinamentos, 30% de um curso e uma blusa do conselho, tá bom? Tudo bom? Vou botar uma foto aqui. Peraí, João Paulo vai buscar a foto aqui. Sanguinho, meu povo, vocês acabaram de voltar do almoço, eu embuchei. O manual de contabilidade tributária. Vamos ver se alguém se anima para ganhar esse negócio, promovido pelo Cindy Loja, né? Vamos ver na lista. Aí, professor, estão se animando já para essa palestra, viu? Vamos lá. Douglas Lima da Costa. Opa, tá ali ele. Gente, só para explicar por que esses números estão sendo escolhidos de 1 a 32, a 1 a 36, é por folha daqui da ficha de inscrição, tá certo? Porque como foi feito o controle por uma numeração de bilhetes, nós estamos aqui fazendo por cada lista, onde todos vocês vão estar concorrendo somente em folhas diferentes, ok? Número 2. José Jonas Nunes da Silva. Tá aí? Pois vem, rapaz. Aqui um brindezinho da PIP Treinamento pra você, tá bom? Vou bater uma foto aqui junto aqui. Muito obrigado pela participação do sorteio. Senhoras e senhores, agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês. Com o intuito de promover a qualificação e a integração da classe contábil, o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará realiza o primeiro Fórum de Gestão Tributária através de sua Comissão de Normas Técnicas aplicadas à legislação fiscal, tributária e societária. Este evento foi organizado com o objetivo de proporcionar um ambiente de discussão, trocas de experiências e novas oportunidades para a classe contábil, inspirar a busca pela excelência, estabelecer a visão de ecossistema tributário brasileiro, apresentando também palestras com cases tributários. E para isso reunimos os principais nomes em nível nacional para realizarmos o maior evento em gestão tributária do Estado do Ceará. E dando continuidade, já convido para proferir a palestra com o tema PIS e COFINS, os 7 erros mais comuns na apuração do PIS e da COFINS. Convido já o nosso palestrante, Fábio Rodrigues. Doutor Fábio, me permita antes apresentá-lo. Doutor Fábio Rodrigues é advogado, mestre em Ciências Contábeis, doutorando em Ciências da Informação, professor do MBA em Contabilidade e Gestão Tributária do IPOG, coordenador, autor e coautor de diversos livros em matéria contábil e tributária, pesquisador do Grupo de Pesquisas em Controladoria e Gestão Tributária da USP. Com artigos apresentados no Brasil e no exterior, avaliador de artigos para revistas e congressos científicos, sócio nas empresas Sistax, Sistemas Fiscais e Busca Ponto Legal. Anunciamos a palavra do senhor Fábio Rodrigues. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Opa, foi bom o sorteio antes, né? Vocês começaram animados, né? Vamos ter uma tarde muito animada também. Fico muito feliz aqui pelo convite do CRC, do pessoal aqui da organização, para participar do evento aqui hoje. Muito obrigado também pela presença de todos vocês, reencontrando vários colegas, vários alunos. Muito bom estar aqui essa tarde e para discutirmos esse assunto, PIS e COFINS, que gera tantas dúvidas, tantos questionamentos. Nosso objetivo aqui nessa 1h30 que nós teremos é discutir
os principais pontos, as principais dificuldades que as empresas têm em relação ao PIS e a COFINS. Já teve aí a minha apresentação, só comentando um pouco, venho trabalhando com esses dois tributos já há bastante tempo, desde 2002, basicamente, que é quando PIS e COFINS começou a ficar mais complicado. Não sei se alguém aqui apurava PIS e COFINS antes de 2002, mas se apurava vai se lembrar que era muito fácil. Eu também não apurava não, eu só vi num livro. Era muito fácil. Você ia lá na contabilidade da empresa, pegava o faturamento da empresa, 0,65 para o PIS, 3% para a COFINS e fechou. Era só isso. Não precisávamos ter essa palestra aqui de PIS e COFINS se estivéssemos em 2002, porque de fato era muito fácil. Só que o que aconteceu em 2002? A pedido, inclusive, das próprias empresas, foi criada a não cumulatividade, que é a possibilidade de você aproveitar créditos. Só que junto com a não cumulatividade foram necessárias várias adequações, várias arrumações. E aquele tributo que era mais simples se tornou do mais complexo, dos mais incompreendidos. Perde ainda para o ICMS. O ICMS tem aquela característica, cada estado tem a sua legislação, então aquelas empresas que transacionam com muitos estados têm essa dificuldade. Mas depois do ICMS, certamente PIS e COFINS é o mais complexo, o mais incompreendido. E há um problema ainda, porque muitas pessoas subestimam a complexidade de PIS e COFINS e estão aí cometendo equívocos, erros, que é justamente o que eu quero abordar aqui. Esses principais erros em relação a PIS e COFINS. E é interessante, vocês devem ter ouvido aí nos noticiários, apesar de muita gente ainda não ter entendido o PIS e COFINS, já se fala agora em reformá-lo, em mudar PIS e COFINS, e unificar, tornar um tributo só. É um assunto já antigo, mas que vira e mexe esse assunto retoma. E agora, novamente, está aí esse fantasma rondando a possibilidade de uma unificação. Vou comentar sobre isso também aqui durante a apresentação. O que o governo está preparando, está pensando em termos de unificação do PIS e da COFINS, com promessa de simplificação. Então, a ideia é que, pelo menos num primeiro momento, com a reforma do PIS e da COFINS, a gente tenha uma simplificação. Mas a gente acha que não, já está há um tempo aí no mercado, não se ilude mais com essas coisas, né? Achar que vai diminuir mesmo o trabalho, não vai não. Especialmente no primeiro momento, não vai mesmo, porque você, depois eu comento mais, mas no primeiro momento teríamos que conviver com o que nós temos e com o novo tributo em paralelo, pelo menos durante um ano, durante uma fase de transição. Mas aos poucos eu vou falando sobre isso. E aí, pessoal, quem já trabalha com PIS e COFINS, quem já teve algum tipo de contato, acham complicado o PIS e COFINS? Sim, ninguém acha fácil, fala, não, tranquilo, você que está valorizando sua palestra aí. A gente valoriza mesmo, né? E aí, será que é complicado mesmo? Eu trouxe um exemplo, inclusive quem já foi meu aluno já deve ter visto eu falando deste exemplo aqui, então faz suspense, não conta a resposta. Eu trouxe um exemplo simples de uma lei de PIS e COFINS. E qual é um dos problemas de PIS e COFINS? Por que ele se tornou muito complexo também em relação ao que nós tínhamos de 2002? Até 2002, não era característica da Receita Federal se preocupar com produtos, com a tributação produto a produto. Imposto de renda não era assim, e continua não sendo, né? CSL, PIS, COFINS. Só que em 2002 começou a ter um apego maior a produtos e, inclusive, benefícios atrelados a produtos. Até 2002 não tinha isso. Produtos beneficiados, cesta básica para PIS e COFINS, essas coisas todas. Mas em 2002 começou a ter isso e é onde veio aí a complexidade de PIS e COFINS. Felipe deu exemplo ontem de PIS e COFINS? Deu qual exemplo? Falou da fruta? Falou da fruta, ótimo. E a gente combina os exemplos para não ter problema. Senão a gente acaba repetindo. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma lei para vocês, para a gente ver um pouco da complexidade de PIS e COFINS. Lei 10.925 é uma das leis que traz aí as alíquotas zero. Tem essa lei e também temos a 10.865.
São as principais leis para alíquota zero, abrangendo cesta básica em geral. Trouxe um trechinho da lei ali, do que tem alíquota zero. Aí lembrando, o material vai ser disponibilizado depois para vocês, fiquem tranquilos. E depois também da palestra vamos ter aí abertura para perguntas, fiquem à vontade, vão guardando as questões. Ali, leite fluido, pasteurizado ou industrializado na forma ultrapasteurizado. Nós temos alíquota zero para leite UHT, que é o leite de caixinha. O que está ali, o ultrapasteurizado é o leite UHT, leite de caixinha tem alíquota zero. Felipe ontem falou de NCM? Não. Aqui nesse caso, a lei nem traz NCM. Não precisamos nem nos preocupar com a NCM do produto. Basta que seja leite UHT. Então está até mais fácil que problema de NCM agora. Será que poderia dar algum tipo de dúvida esse benefício? Leite UHT? Imagina o teu cliente. Você às vezes quer uma empresa de contabilidade, teu cliente liga lá para você e pergunta, olha, estou vendendo aqui leite de caixinha. Tem alíquota zero? Minha pergunta aqui, qual a abrangência desse benefício? Alcançaria esse produto, será? Já tomaram leite de cabra? Não tomaram? Eu também que eu saiba, eu nunca tomei, não. Mas e aí, a lei? Será que pela lei alcançaria esse benefício? Alcançaria esse produto? A lei diz de qual animal é? Ela falou que tem que ser leite de... Não, basta que seja leite de caixinha. Não sei se vocês já viram no mercado, mas tem leite de cabra de caixinha. Tem. Tem lá, normalmente eles colocam uma cabrinha na frente, pode ver. Imagina seu cliente lhe perguntando, vendo leite de cabra de caixinha, tem alíquota zero? Daí você vai lá, sei lá, no Google em algum lugar, você encontra essa lei aí, o que você responderia para ele? Eu acho que há uma grande chance de respondermos sim, né? Uma pessoa normal há uma grande chance de responder. E você já fala para ele, manda outra que essa foi fácil, né? Com toda a segurança do mundo, você fala para ele, alíquota zero. Manda outra. Mas afinal, o que é leite? Todos sabemos o que é leite, não sabemos? Será? O que é leite? É um líquido que se extrai do animal. Fêmea é importante. Será que é isso que é a definição de leite? Da mamífero, não qualquer animal, mamífero? Tem uma definição. Há uma definição legal para leite. E não é porque vocês perderam alguma atualização, não. É uma definição antiguinha já. De 1952. Desde 52, temos aí uma definição do que é leite. De acordo com esse decreto federal, leite. Entende-se por leite, sem outra especificação, que é o nosso caso ali, não foi especificado de qual animal é. Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha, completa, ininterrupta, em condições de higiene do quê? De vacas, sadias, bem alimentadas, descansadas, muito importante. Se porventura ela teve uma noite agitada, já não tem benefício. E olha o que continua dizendo esse decreto. Não. Então, não é leite. E olha o que diz esse decreto. Ainda, o leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda. De acordo com este decreto, quando a gente ler leite, conclua-se que é de vaca, porque se for de outro animal, sempre terá que ser especificado. Então, a gente pode achar um absurdo no primeiro momento isso, mas é o que na prática a gente já faz. Na prática a gente faz isso. Vai lá no mercado comprar sua caixinha de leite, vem escrito leite de vaca? Não. E o que você sempre deduziu? Que era de vaca. De acordo com esse decreto, está correto. Onde você ler leite, será sempre, pelo menos deveria ser,
de vaca. Porque se for de outro animal, terá que ser dito. Leite de cabra, leite, não sei do que mais tomam por aí. Tomam de alguma coisa diferente aqui? De jumenta? Acho que é só você que toma, acho. É só ele aqui que toma isso? É. Olha, acho que o de cabra eu até arrisco, mas de jumenta... A colega tem uma pergunta ali? Ó, a colega ali já... mas e aí? Não está especificado... Porque a lei... Também tomou e está aí fingindo? Não, porque é leite de cabra, mas é leite. Então, vamos lá. A lei, para começar. A lei 10.925. Disse que eu teria que olhar para esse decreto de 52? Não. Só colocou leite e aí a gente tem que buscar o que é leite. E lembrando que para você construir uma norma jurídica, você não constrói ao léu, né? Você tem que ir lá buscar definições, coisa e tal. Vamos construir o que é leite, afinal. Talvez, imagina você no dia a dia. Por mais que você conheça a legislação de PIS e COFINS, você iria conhecer esse decreto, será de 52? Será que você ia atrás de um decreto lá de 52? O que acontece? Algumas empresas já tiveram dúvidas, inclusive, em relação a isso. Algumas empresas tiveram dúvidas, mas será que eu tenho que seguir essa definição lá de 52? E já teve gente que perguntou para a Receita Federal. Já teve empresa indo questionar a Receita, porque deve ter localizado esse decreto. E mais, se a gente for pensar, quem seria o órgão competente para definir o que é leite? A Receita Federal? Não. Não é. Auditores não têm conhecimento disso. Ministério da Agricultura seria um bom órgão? Acho que o Ministério da Agricultura é um bom órgão, né? Para definir o que são esses produtos. E existe uma instrução normativa do Ministério da Agricultura também. Tem uma IN, que é do MAPA, que traz uma definição de leite e transcreve isso. Transcreve isso também. Para o MAPA, para o Ministério da Agricultura, leite também é só de vaca. Ah, mas tá bom, tem o decreto, tem o Ministério da Agricultura, será que ainda assim eu tenho que seguir? Na posição da Receita Federal, pelo menos, a posição da Receita é que, de fato, o benefício, conforme a solução de consulta ali, alcança somente o leite de vaca. Para a Receita Federal, está restrito ao leite de vaca. Agora, é claro, vocês podem achar isso um absurdo, vocês podem discordar disso. Eu acho que dá para interpretar de outra forma, e dá. Eu posso discutir? É muito comum as pessoas às vezes perguntam, eu não posso discutir isso. Artigo 5º da Constituição. Você pode discutir tudo o que você quiser. Qualquer coisa você pode se socorrer do judiciário. Agora, se vai ganhar, é outra história, mas discutir qualquer coisa você pode. O que eu quero destacar para você é algo que está muito em torno aqui da palestra que eu vou colocar. Todos os erros que eu vou comentar aqui são passíveis de discussão no judiciário, no CARF, mas importantíssimo, nós temos que saber qual é a posição da Receita Federal. Não que eu tenha que seguir a posição da Receita Federal. Eu até posso seguir uma posição diferente, mas nesses casos eu tenho que reconhecer o risco fiscal. Tem um risco fiscal ali. Eu não posso mais tomar a decisão sozinho. Eu, contador da empresa, numa situação dessa, eu não posso mais decidir sozinho. A Receita Federal diz que o benefício não aplica ao leite de cabra. Então eu não posso decidir para o meu cliente, olha, vende com alíquota zero sim, que está tranquilo. Não está tranquilo. Já tem que ser o empresário que tem que tomar essa decisão, você já tem que se posicionar, e é claro, tudo formalmente, né, porque senão depois ele coloca a culpa em você. E voltando à pergunta, imagina lá o teu cliente que lhe perguntou se o leite de cabra tinha alíquota zero, e você respondeu na tranquilidade que tinha. Passam-se alguns anos, ele dá o azar de ser fiscalizado, é autuado. Em quem ele vai colocar a culpa? No contador. Então vejam, inclusive, a responsabilidade que vocês têm com qualquer questionamento do cliente, porque se ele for responsabilizado, há grande chance dele colocar a culpa em vocês. E se ele for para a justiça, na área de responsabilidade civil, normalmente o contador tem sido responsabilizado.
Na esfera criminal é mais difícil um pouco, mas na esfera civil é bem mais fácil. Até nos encontramos nesses tempos, ele estava dando uma palestra lá em Belém para falar sobre esse tema, responsabilidade civil. E eu fui estudar o assunto e fiquei impressionado em relação ao que tanto o contador tem sido responsabilizado. Até um caso me chamou muita atenção. A declaração do imposto de renda da pessoa física, o contador cometeu uma falha, um equívoco, um erro. Foi penalizado por aquele erro. E eu fiquei pensando, quanto será que o contador cobrou para fazer aquela declaração da pessoa física? Na qual depois ele foi responsabilizado. E mais, não foi responsabilizado só pela multa que o cliente teve que pagar. O cliente pediu danos morais. E o juiz deu. O juiz falou, não, de fato, o cliente ficou muito ali chateado, né? Uma situação ruim, né, você ser fiscalizado. Ele sentiu em dano e ganhou. O contribuinte ganhou do contador indenização por danos morais pelo erro. Imagina você ainda tendo que pagar danos morais pelo empresário porque você falou para ele tributar leite de cabra com alíquota 0. Então é muito importante, pessoal. Não estou querendo, não. Mas pelo menos que vocês têm que ter um seguro de responsabilidade. Contador tem que ter. Contador que atua sem seguro de responsabilidade civil tem que repensar, porque de fato é algo muito importante. Então o que eu quero comentar com vocês aqui são situações, qual é a posição da Receita, o que ela pensa sobre aquilo, porque mesmo que a gente queira fazer algo diferente, eu tenho que fazer a gestão desse risco fiscal. É algo, inclusive, que foi citado, né, o MBA que eu dou aula aqui pelo IPOG, que tem aqui em Fortaleza, uma das coisas que a gente trata muito é essa questão da gestão do risco fiscal. Para os meus clientes, eu faço muito trabalho em relação a isso. Como que eles tributam esse leite de cabra? É quase que unânime. Desde o pequenininho ao grandão. Todos vendem com alíquota 0. Vendem com alíquota 0. E por que eles vendem com alíquota 0? Porque eles estão adotando um planejamento tributário mais agressivo? Não. Porque eles nem imaginam que, porventura, esse produto seria tributado. E é aí que é o cuidado que nós temos que ter. Correr risco, por si só, não é um grande problema. É uma decisão da empresa. A empresa pode decidir correr o risco. Agora, o problema é quando você tem um risco desconhecido. E de uma hora para outra você pode ser autuado. E você nunca imaginou que estava fazendo alguma coisa errada. Você estava lá tranquilão, não compartilhou aquilo com ninguém, e de uma hora para outra pode ser autuado. E cada vez mais o fisco tem tido condições de chegar a esses problemas. Hoje a Receita Federal não faz isso ainda em larga escala. A Receita não fica pegando as FDs dos contribuintes e olhando produto a produto como que é a tributação. Ela faz validações mínimas ainda, considerando a NCM do produto, coisa mínima. Mas será que ela teria capacidade para fiscalizar cada FD de cada empresa do Brasil, das pessoas que estão vendendo leite de cabra ou leite de vaca? Não estou falando estou invadindo sua palestra já, Valdemir? Já? Ixi, é isso que dá, ficar por último? Mas será que a Receita vai se preocupar com isso, ficar olhando FD? Porque imagina o trabalho, olhar FD por FD de cada empresa, se ela vendeu leite de cabra, ainda mais que pouco importa a NCM do produto. Um supermercado aí pequenininho, tem 10 mil produtos, será que a Receita vai dar conta disso? Dá. E é muito fácil, aliás. Ela não faz isso hoje, mas é muito fácil. Ela pode fazer o que, a Receita Federal? Ela vai lá, fiscaliza um primeiro. Vai lá, fiscaliza o Carrefour. Vai ter um trabalhão para levantar a tributação de todos os produtos. O que amarra os produtos de diferentes empresas? Não é NCM, porque para a mesma NCM pode ter várias regras tributárias, não é suficiente. Mas o código de barra, sim. Então ela vai lá, fiscaliza um Carrefour, levanta a tributação por produto e ao lado o código de barras, que é uma informação que vai na nota e que vai na FD Contribuições também, na FD CMSP, então tem ali o código de barras, vai lá, levanta tudo para o código de barras. Para ela fazer o trabalho num outro supermercado, vai ser muito difícil? Não, ela pode fazer automático. É o que eu faço hoje na minha empresa, a gente faz trabalho para um e replica em outros aproveitando esse código de barras. Em média, 90% dos produtos são iguais, tem ali o mesmo código de barras, então fica muito fácil. O que tem nos
dado um pouco de tempo aí para a gente regularizar as coisas, é que o fisco não tem feito a fundo isso ainda. Mas a gente não tem que trabalhar, gestão do risco fiscal, não é você olhar o que ele está fazendo hoje, mas o potencial que ele tem. Ele tem potencial para olhar as FDs de cada empresa e chegar ao nível de olhar um leite de cabra? Tem. Porque tem um elemento em comum em relação a essas empresas, que é o código de barras, que vai ao nível ali de produto, marca, tamanho, qualquer detalhe já altera. Então, nós temos que trabalhar a gestão do risco fiscal, inclusive pensando nisso, não só no que ele está fazendo hoje, mas no potencial dele. Ok? Já deu para ver que PIS e COFINS é complicado? Alguém ainda tem dúvida? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. A gente nem começou ainda a palestra. Vamos agora começar aqui nos nossos erros, de fato. Qualquer coisa pode ficar com o tempo da sua palestra, né? Tá bom. Vamos lá. Primeiro erro. Refere-se ao fato gerador do PIS e da COFINS, que é a coisa mais básica. Fato gerador, saber quando tributa PIS e COFINS. Qual é o fato gerador do PIS e da COFINS? Alguém que já foi meu aluno aqui sabe como tem que começar a responder. Depende, isso aí. Começa respondendo depende, que é um bom começo para quase todas as perguntas. Qual o fato gerador do PIS e COFINS? Depende. De qual regime nós estamos tratando? Porque se for do regime cumulativo, é o faturamento. Se for do regime não cumulativo, total de receitas. Faturamento, basicamente, as receitas da atividade. Não, basicamente não, é isso. Receitas da atividade. Que basicamente é vender mercadorias e prestar serviço. Aquilo que está ligado à atividade da empresa. Então, para aquelas empresas que são do lucro presumido, automaticamente elas estão no regime cumulativo. Todas as empresas do presumido estão no regime cumulativo, e no regime cumulativo o fato gerador é apenas o faturamento, receitas da atividade. Então, vamos pegar um exemplo. Uma indústria fica com um espaço livre, uma salinha livre. Decide alugar aquela salinha e vai ter uma receita de aluguel. Essa indústria, que é do presumido cumulativo, tem a receita de aluguel. Vai pagar PIS e COFINS no cumulativo? Qual que é o fato gerador no cumulativo? Receitas da atividade. Aquela alocação faz parte da atividade da empresa? Não, é uma receita estranha. Portanto, se não faz parte da atividade, não paga PIS e COFINS. No regime cumulativo, eu só pago o que é da atividade. Oi? Você está querendo complicar já, outra querendo saber percentual. Vamos lá. Quando que algo se torna da atividade? É quando ele é recorrente? É quando ele é superior a 50%, será? A lei não traz definições de quando algo se torna da atividade. Tem até uma solução de consulta que diz, olha, se for superior a 50% do total de receitas, passa a ser da atividade. O que é bem coerente, né? Acima de 50%, mas é uma solução de consulta. Não há na lei nada que diga que algo é da atividade. O fato de ser recorrente é um indício, mas vamos pegar Banco Itaú. Numa agência, ele ficou com um espaço livre e decide alugar aquele espaço. E vai ser recorrente. Eu posso dizer que a alocação passou a fazer parte da atividade do banco? Não, né? Então, não é só o fato de ser recorrente, é recorrente mais um percentual e não tem na lei. Só que, de qualquer forma, pessoal, até pensando aqui um pouco de planejamento tributário, e quando a gente fala em planejamento, a gente não olha só para um tributo, tem que olhar para todos. Neste caso, é vantajoso você trazer o aluguel para ser da sua atividade. Se ele se tornar assim, dependendo do valor, for recorrente, eu colocaria na minha atividade. Mas vai passar a pagar PIS e COFINS? Vai. É ruim para PIS e COFINS. Mas você terá vantagem no imposto de renda e na contribuição social. Tiveram uma palestra de manhã, né, com o Fábio Almeida.
Para IR e CSL é vantagem ser da atividade, porque ao invés de você aplicar direto os 15% ou os 9%, você aplica antes do percentual de presunção de 32%. E olhando os 4 tributos, compensa que aquilo seja da atividade, porque você acaba, no geral, pagando menos. Então, tem muitas empresas que têm uma alocação, se aquilo passa a ser recorrente, ela vai lá, muda o objeto social, muda o CNPJ, para incorporar a atividade, passa a pagar PIS e COFINS, mas tem vantagem no IR e na CSL. Então, sempre lembrem, na hora de fazer um planejamento tributário, não olhar de forma isolada um ou outro tributo. Tem que olhar todas as consequências. Mas voltando nessa indústria, se ela tiver uma receita financeira, porque ela colocou dinheiro no banco, teve lá uns juros, vai ter que pagar PIS e COFINS desses juros no regime cumulativo? Não, porque também não é da atividade. Portanto, o regime cumulativo, somente aquilo que é da atividade. E aqui, novamente, cuidado, né? Porque se eu perguntar para vocês, regime cumulativo, vai pagar PIS e COFINS sobre uma receita de locação? Depende. Se a locação for da atividade, sim. Porque talvez a minha atividade seja a locação de bens próprios, aí a locação passou a ser da minha atividade. Então, depende de você avaliar se aquilo é ou não da atividade, e já sabendo que não há um critério matemático rígido que defina o que é ou não da atividade. Mas, certamente, se for superior a 50%, já pode considerar que é da atividade. Vamos lá, então, cumulativo é isso. E no regime não cumulativo? No regime não cumulativo, ele alcança também o faturamento, que a gente acabou de ver, até ali aquela ilustração demonstra isso. No não cumulativo, alcança o faturamento e a diferença. E todas as demais receitas da empresa. Então, enquanto que o regime cumulativo está restrito ao faturamento, no regime não cumulativo é o faturamento e ainda as demais receitas da empresa. É onde vai entrar o aluguel, é onde vai entrar a receita financeira. Então, se nós pegarmos aquela mesma indústria, se ela mudar para o regime não cumulativo, ela for para o lucro real, regime não cumulativo, vai pagar o aluguel? E aí, pessoal, agora está com dúvida, né? Vai. Então, aquela indústria, se ela for para o regime não cumulativo, vai pagar aluguel, vai pagar PIS e COFINS da locação? Vai. Vai pagar PIS e COFINS da receita financeira? Vai também. Lembrando, né? Receita financeira, durante 10 anos nós tivemos alíquota zero. Mas desde julho de 2015, elas voltaram a ser tributadas, e aí com diferencial, com alíquotas diferentes, 0,65% e 4%. Então, desde julho de 2015, receitas financeiras são tributadas no não cumulativo, só que com alíquotas de 0,65% e 4%. Ok, então aqui eu dei 2 exemplos de outras receitas e que vão ser tributadas no regime não cumulativo. Mas o que mais que eu poderia ter de outras receitas, será? Além de uma alocação, além de uma receita financeira. Afinal, qual é a definição de total de receitas? O que seria total de receitas? A lei traz uma definição para isso? Não. A lei não define o que é total de receitas. E quando a lei não define algo, a Receita Federal toma para ela essa função. Se nós formos ver soluções de consulta da Receita Federal, as discussões que chegam ao CARF ou então que chegam até a Justiça, a gente acaba concluindo o quê? Que para a Receita Federal, o total de receitas do regime não cumulativo, ele teria o mesmo alcance do total de receitas da contabilidade. E aqui veja a importância, na hora de você calcular PIS e COFINS, olhar para a tua contabilidade. Ver o que está registrado como receita na sua contabilidade, porque para o fisco é isso. Tudo que você coloca como receita na contabilidade teria que pagar PIS e COFINS no regime não cumulativo. Salvo, é claro, é o que está colocado ali, se houver alguma exceção legal. Se tiver alguma lei dizendo que não, daí beleza, mas se não tiver lei,
tudo aquilo que você colocar como receita na contabilidade teria que pagar. Um exemplo de exceção: venda de bens do ativo imobilizado. Eu tenho uma máquina, decido vender aquela máquina. Vendo inclusive superior ao custo contábil dela. Vendi com ganho. Vou ter que pagar imposto de renda, CSL, vendi com ganho de capital. E PIS e COFINS? Tive receita, vou ter que pagar? Não, porque há uma lei, na verdade há duas, a 10637 e a 10833, que dizem: venda de bens do ativo não circulante, imobilizado, intangível, investimentos, não paga PIS e COFINS. Então você não paga na venda de um ativo porque tem uma lei dizendo que não paga. Se não houvesse essa lei, certamente o fisco iria querer cobrar PIS e COFINS de você. Então vejam a importância de entendermos a definição contábil, e para isso, inclusive, eu trouxe ali, vai estar ruim de vocês verem agora, mas depois vocês consultam quando receberem o material. O que é total de receitas, ou aliás, o que é receita para contabilidade? Trouxe uma definição. Essa definição consta do CPC 00, lá do pronunciamento contábil, inclusive reconhecido pelo CFC, reconhecido pela CVM e tudo mais. E ali eu tenho uma definição de que para contabilidade receita são todos os benefícios econômicos. Então, para contabilidade, todo benefício econômico que resulta em aumento do patrimônio líquido é receita. Isso é muito abrangente, porque benefício econômico não é só quando entra dinheiro. Benefício econômico é qualquer coisa que entre na empresa e que tenha, por consequência, aumentar o PL dela. Então, vocês lembram lá do balanço patrimonial, né? Ativo, passivo, PL. A receita tem, por consequência, aumentar o PL da empresa. Qualquer evento que ocorra na empresa e que a consequência daquele evento, nos seus lançamentos contábeis, seja o aumento desse PL, é receita na contabilidade. E se não tiver nenhuma exceção legal, o fisco vai querer PIS e COFINS disso no regime não cumulativo. E aí eu trouxe alguns exemplos de temas que são polêmicos em relação a isso. Algumas polêmicas que normalmente as empresas não estão pagando PIS e COFINS, mas estão em risco fiscal sem saberem. Primeiro exemplo, as doações recebidas. A sua empresa, eu atendo muito público varejista, supermercado, farmácia, e vejo que é comum nesse segmento. Quando eles vão abrir uma nova loja, os fornecedores mandam produtos, doam produtos para eles inaugurarem a nova loja. Uma doação, até chamam isso de enxoval de inauguração de loja. Doa lá um monte de produtos para ele inaugurar a loja. Essa doação, quando ele recebe esses produtos, será que teria que pagar PIS e COFINS? Não é quando vender o produto, quando ganha. E aí a gente tem que ir lá para a lógica contábil. Na contabilidade, como que eu vou registrar essa doação recebida? Lembrando, é tudo direitinho, com nota fiscal, tem que ir para os livros, tem que ir para a contabilidade. Uma doação recebida, como eu contabilizo isso? Continua o negócio de débito e crédito? Continua, né? Mudou, né? Ainda. Tem gente que estuda para acabar com isso. Os americanos, em especial, eles não gostam de débito e crédito. Mas o negócio é a coisa mais bonita da contabilidade, não é? Debita, acredita, no final tem que bater tudo, às vezes não bate, daí você tem que ficar lá procurando. Procurando jamais se marretar, né? Não pode fazer isso. Mas como que a gente contabiliza isso? Debito, estoque, considerando que a mercadoria é para revenda, debito, estoque, conta do ativo circulante. E credito o quê? Fornecedores? Não, né? Não estou devendo nada, ele me deu. Credito o quê? Outras receitas. Ou sei lá o nome que você dá no seu plano de contas a isso. Mas será uma conta de resultado. Vai ser uma conta. Pode dar sei lá o nome que você coloca, mas é uma conta de resultado.
E daí é regra contábil. Se eu credito conta de resultado, eu tenho receita. Contabilmente, se você, como nessa situação que eu dei, o mercado foi abrir uma nova empresa, ganhou um monte de produtos, para entrar isso no teu patrimônio, vai transitar por conta de receita. E seguindo aquela lógica que eu apresentei para vocês, o fisco vai querer PIS e COFINS disso. Não é no momento que você vender, é quando você ganhar, ele já quer PIS e COFINS. Agora, será que as empresas estão fazendo isso? Não. Porque às vezes não é uma loja toda que ela ganhou, é um produto ou outro, é coisa do dia a dia. Ela está ali recebendo produtos em doação. Será que elas estão pagando PIS e COFINS? Em geral, não. Mas elas estão em risco fiscal. E é fácil para o fisco avaliar isso também. Vou falar de novo da palestra do Valdemir. Cruza FD com a ECD contábil, lá com a escrituração contábil. Receita na FD está divergente do contábil? Risco fiscal. Em geral, as empresas não estão pagando e não imaginam que estão em risco. E é algo do dia a dia das empresas receberem essas doações. E tem algo que é mais comum, e aí tem que ter um cuidado, pessoal, porque além das doações, o que é mais corriqueiro ainda é a questão das bonificações. O que é bonificação? É normalmente quando você compra. E aqui só antes. E aqui eu tenho, pessoal, uma solução de consulta, depois vocês vão ver o número direitinho, quando receberem o material, no qual a Receita confirma isso que eu acabei de falar. Essa posição que eu disse que o fisco quer PIS e COFINS, ele diz isso nessa solução de consulta, e ele deixa bem claro, vai ter que pagar quando receber e depois quando vender de novo, vai pagar 2 vezes. E de algumas pessoas já se preocupam, mas vai ter crédito pelo menos? Não. E sem crédito. Ou seja, dependendo do que você for ganhar, você vai falar o quê? Não quero. Não, obrigado. Não estamos aceitando mais doações. Ou vai ter que repensar. E isso é importante também, pessoal. Quem é da área comercial é muito criativo. E às vezes eles inventam algumas coisas que em termos comerciais faz todo sentido, muito bacana. Mas para efeito tributário é ruim. Então, sempre quando o comercial for ter alguma ideia, deveria consultar a área tributária. Olha, em termos tributários isso daqui é bacana, porque às vezes é melhor fazer algo diferente, porque uma doação, por exemplo, é ruim. Para efeito tributário, quem ganha tem que pagar PIS e COFINS, e quem der não vai pagar PIS e COFINS quando doa, porque não tem receita. Mas, por outro lado, tem que fazer o quê? Estornar o crédito. Então, seria mais vantagem, ao invés de doar, vender com desconto. Porque se você doar, a pessoa que doou tem que estornar o crédito ainda. Ou seja, doação para PIS e COFINS não é bom negócio, nem para quem dá, nem para quem recebe. E o que eu estava falando, a bonificação. Bonificação é quando eu compro uma quantidade de produtos e ganho mais alguns. Comprei 100, levo 110. Comprei 1.000, levo mais 50 em bonificação. Até chamam isso de dúzia de 13. Você ganha alguns produtos a mais porque comprou uma determinada quantidade. É algo aí do dia a dia das empresas. Neste caso, tem inclusive a solução de consulta da Receita Federal ali, que ela prevê a possibilidade de você não pagar PIS e COFINS quando você receber alguma coisa em bonificação. Porque o que ela faz aí, é o que ela coloca inclusive nessa solução de consulta. Quando eu compro 100 produtos, R$11 cada um, dá quanto? 1.100. Então, comprei 100 produtos a R$11, R$1.100. O meu fornecedor me manda mais 10 produtos em bonificação, que é uma espécie de uma doação. Só que acontece, se eu compro 100 produtos e ganho mais 10, na verdade, o que eu estou comprando 100 e ganhando 10? Não, né? De verdade, você está comprando 110, né? A gente não é bobo, né? E o que a Receita manda você fazer, então, neste caso? Ao invés de registrar os 100 produtos por R$11, 1.100, você vai reduzir o valor de cada um deles e vai dar entrada em todos pelos 1.100.
Ou seja, ao invés de registrar por 11, vai registrar por R$10 cada produto, vezes 110, 1.100. Ah, mas posso fazer isso na contabilidade? Pode. Contabilidade ela não se apega muito mais à essência do que à forma? Na essência, você comprou 110. É o que a Receita Federal diz para você fazer, está de acordo com as boas práticas contábeis e, neste caso, não paga PIS e COFINS, porque você não vai ter uma conta de receita. Você reduziu o custo de cada produto. Só que aqui um cuidado. Então, é o cuidado. Sim, desde que esteja na mesma nota. Então, é o que o fisco se apega aqui. Para você fazer esse procedimento, ele quer que esteja na mesma nota fiscal. E, normalmente, a bonificação não vem na mesma nota fiscal. Vem em nota separada. E aqui, então, um negócio que, uma palavra bonita que o pessoal tem usado bastante, você tem que fazer em termos de compliance. O que você vai fazer em compliance, que é seguir as leis? O que você vai sugerir para o teu fornecedor? Se você me mandar produto em bonificação, me manda na mesma nota. Ah, mas pode na mesma nota? Pode. Tem CFOP diferente justamente para isso. Você pode colocar vários tipos de operações na mesma nota. Porque para você ter essa segurança, tem que estar na mesma nota. Então, já sugere para o teu fornecedor, olha, quando me mandar bonificação, eu quero na mesma nota. É importante que o fornecedor saiba disso, ele fique ciente desse risco. Você até mostra para ele a solução de consulta da Receita Federal para que ele mude o procedimento. E se for você que dá a bonificação, você já passa a adotar isso no seu dia a dia. Olha, se eu der produtos em bonificação, eu vou colocar na mesma nota, pois assim eu evito problemas para o meu cliente. Tem pessoas que discutem, mas só pelo fato de estar na mesma nota ou não, vai ser tributado ou não. Até acho que há boas margens para você discutir isso. Mas em termos de compliance, o que a gente quer é o quê? Evitar que a Receita Federal venha até a nossa empresa. Evitar chamar a atenção da Receita Federal. Então, tenta seguir esse procedimento de colocar na mesma nota e aí não teria problemas, está de acordo com o que o fisco sugere. E reitero, hoje isso não é prática do mercado. Hoje a prática é a bonificação vir em nota separada. E às vezes até com um mês de diferença. A pessoa, eu recebi a bonificação um mês depois, posso dar o mesmo tratamento? Aí não. Veio um mês depois, trata direto como doação e teria que pagar PIS e COFINS aí, seguindo a posição fiscal. Beleza, pessoal? Doação e bonificação? Entenderam? Risco fiscal aí. Pode, quando forem para alguma empresa, já avaliar isso. O que mais? Subvenções. Outro ponto também que eu vejo que em geral o pessoal não tem se atentado. São os créditos presumidos do ICMS. A sua empresa tem algum crédito presumido do ICMS? Como que funciona esse crédito presumido que a sua empresa recebe? Aqui no Ceará tem crédito presumido? Tem. Como que ele funciona? Sobre o total das suas vendas, você vai lá e calcula um crédito? Sobre o total das saídas? Transportadora tem muito isso, quem tem regime especial. O que acontece? Se você tiver um crédito presumido, nós temos dois tipos de créditos presumidos, dois tipos de subvenção. Para investimento ou para custeio. Para investimento, é quando o Estado me dá algo. Então, o Estado me deu algo e exige o quê? Olha, isso que eu estou te dando, eu quero que você invista em máquinas, equipamentos, em prédios. Ou seja, ele te dá um crédito, mas aquele dinheiro é carimbado. Você tem que investir em alguma coisa. Mas às vezes não. Ele te dá o crédito e você vai usar aquilo para pagar tributo, folha de salários, as despesas corriqueiras da empresa. Neste caso, é classificado como uma subvenção de custeio. A primeira, a subvenção de investimento, a segunda, a subvenção de custeio. Se nós formos para a Lei 10.637 e Lei 10.833, que são as leis do regime não cumulativo, elas dizem: subvenção para investimento não paga PIS e COFINS. Subvenção para investimento não paga PIS e COFINS. Por dedução lógica, a subvenção de custeio, sim.
em termos legais e na posição do fisco, se for uma subvenção de custeio, você tem que pagar PIS e COFINS no regime não cumulativo. E, em geral, também eu tenho visto as empresas não pagarem. Elas oferem, até porque é estranho, né? Imagina, o Estado te dá um crédito do ICMS e a Receita Federal quer PIS e COFINS daquilo. E ela quer PIS e COFINS daquilo. E tem outro problema, porque, às vezes, a empresa, até aquilo que ela ofere, é uma subvenção de investimento. Ela tem que investir em alguma coisa, talvez ela até tenha investido. Mas quando a Receita Federal chega na empresa e pede para ela comprovar o investimento, ela não consegue comprovar. E aí a Receita autua a empresa também. E nesses casos, inclusive, têm sido mantidos pelo CARF. A empresa vai lá tentar recorrer e o CARF tem mantido. Já vi situações de empresas que passaram por isso. Então, quem tiver algum tipo de subvenção, às vezes o Estado ele não se preocupa em controlar aquilo. Ele te dá meio que pro forma, ele exige que você invista, mas ele não está nem aí, ele não vai fiscalizar. A Receita Federal, sim. Então, cuidado, quem porventura tem algum tipo de crédito presumido do ICMS, tem que avaliá-lo. E a Receita tem autuado bastante, especialmente em alguns estados, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás, que tem muito benefício fiscal. Outros, a atuação da Receita tem sido menor, mas, em geral, esses créditos presumidos, inclusive, têm se ampliado. Aqui no Nordeste mesmo tem muito crédito presumido, para atacadista em especial tem muita coisa. Então, é mais um ponto aí para vocês se atentarem com os clientes que possuem, ou as empresas que vocês estão, que possuem créditos presumidos. A Receita Federal quer PIS e COFINS quando você o receber. Beleza? Não é só notícia ruim que eu estou dando. Vamos para mais uma notícia ruim, então. Depois eu dou notícia boa. Eu acho. Perdão de dívida. Outra coisa corriqueira nas empresas. Olha a situação. Você fez uma compra a prazo. R$100 mil. Compra a prazo. O fornecedor diz: se você pagar até o dia tal, eu te dou 5% de desconto. Compra a prazo, R$100 mil. Se você pagar na data, 5% de desconto. E você vai lá e paga na data. Vamos pensar contabilmente como que funciona isso. Quando você comprou, nem vamos falar de crédito, ó. Comprei lá, estoque 100 mil, debito estoque 100 mil, credito fornecedores 100 mil. Chega na data de pagar. Vou pagar então, o que eu vou fazer? Debito fornecedores por 100 mil. Credito caixa ou banco por quanto? 95, né? Eu tive 5% de desconto. 95. E a outra contrapartida vai ser o quê? Outras receitas. Que é uma receita financeira, na verdade. Outras receitas, receita financeira, é tributado. Aí com uma diferença apenas. As alíquotas de 0,65% e 4%. Então, se a sua empresa tiver um desconto financeiro, regime não cumulativo, porque tudo aqui é regime não cumulativo que a gente está discutindo agora, lembrar de pagar PIS e COFINS. As empresas não estão lembrando. É algo do dia a dia ter descontos financeiros e elas não estão lembrando de pagar o PIS e a COFINS. 0,65 e 4%. E normalmente elas não lembram por quê? Durante 10 anos tivemos alíquota zero. Aí quando voltou, a pessoa ficou antenada no quê? Ao dinheiro do banco. Se eu receber do banco lá juros, tem que pagar. Mas esqueceu que receita financeira não é só do banco. Pode ser um desconto. Ou ainda, você está restituindo um tributo pago a maior. Fiz um pagamento a maior. Gerei Perdecomp. Quando restitui, não vem com Selic? O fisco entende que Selic é uma receita financeira. Teria que pagar PIS e COFINS da Selic que você recebe também. Parece brincadeira, né? Ele me dá Selic, entre aspas, e quer que uma parte eu devolva para ele. Receita não é fácil, não. Vamos ouvir o colega ali.
Quer fazer uma pergunta? Ah, ali, desculpa. Você foi meu aluno. Devia lembrar. Brincadeira. Vamos lá. Toda receita financeira é tributada? Em geral, toda receita financeira é tributada. Exceções nós temos para aquelas situações em que envolve o comércio exterior. Variações cambiais, ou então operações de hedge. Isso foi mantido com alíquota zero. Mas só isso. O restante é tudo tributado 0,654. E daí tem uma exceção, que é juros sobre capital próprio. Também é uma receita financeira. É tributado, só que nesse caso 1,65 e 7,6. Então, em geral, tudo tributado. Exceção, se envolveu o comércio exterior, que aí tem alíquota zero. E qual que é a questão aqui, pessoal, também? Como durante 10 anos nós tivemos alíquota zero, quando alguém não queria pagar PIS e COFINS de outras receitas, onde que ele jogava outras receitas? Financeiras. Então, tudo que ele não queria entrar em polêmica, ele jogava lá em outras receitas financeiras. Porque achava que lá estava salvo. Para começar, que tinha um monte de coisa que não era receita financeira, mas agora, tudo que estiver lá como receita financeira, pelo menos 0,65% e 4%. Beleza? Então, coloquei 3 pontos aqui para vocês, pessoal, de receitas polêmicas. Mas há muitas outras. Então, vejam com atenção a contabilidade. Toda vez que você creditar uma conta de resultado, se atenta, estou pagando PIS e COFINS disso? Se não estiver, por quê? Tem alguma lei que eu permita que eu não pague? Se tiver alguma lei, tranquilo. Se não tiver, risco fiscal. Oi. Tem setor D? Ah, tá. E aí eles cobram, sei lá, R$100 só que dentro do kit tem inúmeros produtos fornecidos em modificação pelos patrocinadores. O que tem dentro do kit não dá só R$100, é muito mais que isso. E aí, quando ele recebe essa bonificação, ele vai pagar em cima disso. Vamos lá. Então ele recebe alguma coisa em doação e ele vai pegar isso e vai dar lá para os corredores. Aí ele vende ainda. Ah. Tá, ele paga a inscrição e pela inscrição ele ganha aquilo. Olha, se o fornecedor... Porque, primeira coisa, a gente tem que meio que analisar um pouco de forma separada e não olhar o lucro da operação. No primeiro momento, quando o fornecedor deu aquilo, o fornecedor exige que a farmácia pegue aquele produto e dê? Não, né? Não exige que ele dê para o corredor. Ele poderia fazer alguma outra coisa, porventura? Porque isso daí... Porque isso aí vai interferir... E aqui a contabilidade é importante. Se o meu fornecedor me dá algo e exige contratualmente, olha, isso que eu estou te dando, você vai ter que doar para o teu cliente... Quando você receber esse produto, você não vai colocar lá em conta de resultado. Você acredita um ativo e debita um passivo. Porque nasceu uma obrigação do quê? De você pegar aquele produto e repassar. Aí beleza, porque aí você só movimenta contas patrimoniais. Agora, se ele te deu algo e você pode ou doar, ou vender, ou distribuir para os funcionários, fazer o que você quiser, você teve num primeiro momento a receita. Ainda que depois, olhando o total, você não teve lucro. Porque PIS e COFINS não olha a tributação do lucro. Ele olha apenas se você teve receita ou não. Nesse seu caso aí, pelo que você está me falando, eu imagino que os fornecedores não impõem que a farmácia dê aquilo, até porque ela vende. Ou seja, quando ela receber, ela tem sim uma receita. E teria que tributar no regime não cumulativo, na opinião da Receita Federal. Isso aqui é muito importante, esse destaque que eu dei. Na opinião, na posição da Receita Federal. Eu, propriamente, não estou falando para vocês saírem tributando sobre isso, não. Quem diz que vocês têm que tributar é a Receita Federal. Porque são pontos, de fato, polêmicos, há margem para entendimentos diversos. Esse assunto, inclusive, já até chegou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem uma posição diferente da Receita. Enquanto que a Receita Federal entende que toda a receita contábil é tributária, o STF, nesse julgamento que eu até cito ali embaixo, número 606-107, o STF diz, não,
Contabilidade é uma coisa, direito tributário é outro. A definição contábil não se impõe ao direito. E o STF diz que receita seria apenas ingresso financeiro. Para o STF, nesse julgamento, definição é só ingresso, receita é só ingresso financeiro. Então, você ganhar produtos não seria receita para efeito tributário. De acordo com essa posição do Supremo. Ah, mas isso me beneficia automaticamente? Não. É uma decisão do Supremo, serve como jurisprudência, mas não é garantia que se você for discutir, que você vai ter uma decisão idêntica. Mas é um bom precedente. Oi? Senhor é o Felipe, eu sou jovem. X de uma distribuidora. A distribuidora te diz, se você vender 100 mil litros, eu te dou uma bonificação em 5 mil reais. Só que eu não dou esse dinheiro. Na próxima compra do combustível que você for vender, depois dessa meta de 100 mil litros, eu deduzo 5 mil reais do boleto. Aí eu quero que o senhor me diga tanto em lucro presumido e em lucro real. Mas duas em uma, sim, pode? As duas situações. Tá. Ele põe senhor, né? Senhor é os dois aqui. Vamos lá. Se for presumido. Presumido, automaticamente regime cumulativo, eu tributo só o que é da atividade. Não vai tributar. Então, porque não é uma receita da atividade. A não ser que isso seja um valor muito alto e muito constante, daí poderia até se dizer, olha, isso daí já está fazendo parte da sua atividade também. Mas seria uma interpretação muito rígida. Eu diria que não. Cumulativo está tranquilo. Agora, no não cumulativo. No não cumulativo, você teve de fato uma receita. Ele te impõe que você atinja uma meta e uma vez que atinge aquela meta, você vai ter um valor. Isso é muito comum também em concessionárias de veículos. Vai lá e impõe para a concessionária, a montadora, venda tantas unidades e você ganha uma bonificação. Em dinheiro, em produtos, é tributado. Só que o que ele está fazendo? Ao invés de te dar isso em dinheiro ou em produto, ele está te dando um desconto numa duplicata que você vai pagar. Aí você poderia então considerar isso um desconto financeiro e tributar a 0,654. Porque seria um desconto financeiro, mas aí a gente está dando uma interpretação pouco elástica. Talvez tivesse até que tributar 1,657,6. Que é tributado, não há dúvida. Agora o que dá para você defender é que isso é uma receita financeira, 0,654. Mas não digo para você que talvez o fisco, numa interpretação assim, muito rígida, diga, não, isso não é financeira. Na verdade, isso é para você ter atingido uma meta, isso não é receita financeira, eu quero 1,657,6. Então, a gestão do risco da empresa do regime não cumulativo seria o quê? Ou tributar 0,654 ou 1,657,6, mas jamais não tributar. Beleza? Agora, se doações em produtos, para quem não quiser tributar uma doação em produto, porque recebeu, aquela decisão do Supremo é uma boa jurisprudência. Serve como jurisprudência, mas sabendo, é claro, é jurisprudência. O fisco continua com a posição taxativa dele. Beleza, pessoal? Que horas são? 1 hora, eu estou no primeiro, a gente sai daqui que horas? Sua palestra já era, Valdemir. Já era, são 7. Brincadeira, é só o primeiro que é demorado, os outros são rapidinhos. O resto está tranquilo. Vamos lá, para o segundo então, logo. O segundo envolve base de cálculo, que é o assunto do momento. Base de cálculo do PIS e da COFINS. Viram? Claro que viram, né? Senão que mundo que vocês estão. Exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, decisão do Supremo lá de março. Então, ok. Qual que é a base de cálculo do PIS e da COFINS? Então, imagina, você emitiu uma nota fiscal, seja de mercadorias ou seja de serviços, você tem que ir lá olhar qual vai ser a base de cálculo. De acordo com o Decreto-Lei 1598,
esse decreto é do imposto de renda e também de PIS e COFINS, serve para o PIS e COFINS, ele diz, na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos. Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados destacadamente. Então, naquela nota fiscal que eu tenho ali, o desenhinho dela, não sei se dá para vocês verem os valores, aqui eu tenho total de produtos, R$10.000. Nesse total de produtos, eu tenho R$1.800 de ICMS da operação própria. É um tributo não cumulativo, só que ele já é cobrado por dentro. Ele já está nos R$10.000. Só que, além disso, como é uma indústria, eu tenho ainda R$1.000 de IPI. E é um produto sujeito a ST do ICMS. Mais 1.710 vai para 12.710. Então, essa pessoa vendeu um produto por 12.710. Vai receber isso, 12.710. Pela lei, em termos legais, qual é a base de cálculo de PIS e COFINS? 10.000. Pela lei, 10.000. Porque o IPI e o ICMS-ST são tributos não cumulativos cobrados destacadamente. Então, hoje, é isso, R$10.000 pela lei. E aqui já um alerta. Já vi várias empresas que calculam sobre 12.710. Estão calculando errado. Inclusive empresas grandes. Às vezes aquela multinacional adota um SAP, só que na hora de implementar a fórmula, implementou errado. E ninguém foi lá conferir. Às vezes você fala isso, a pessoa diz, ah não, isso aí é coisa pro meu sistema faz para mim. Se teu sistema foi parametrizado errado, ele faz, mas faz errado. Especialmente quem for trabalhar com revisão fiscal, for conferir, auditar alguma empresa, coloca no checklist, olhar a base de cálculo. O pessoal está errando por errar, porque a lei diz R$10.000. Então, e se você acha um erro desse, o que é bacana se você acha um erro desse? E você está fazendo um trabalho de revisão, você recupera os últimos 5 anos. Não tem que entrar na justiça nada. Tá na lei, é só lá retificar as obrigações e recalcula os últimos 5 anos. Não tem polêmica aqui. As empresas estão errando por desconhecimento, descuido. A colega lá está falando, tem gente que compra esse produto tá se creditando de tudo. E aí tem que tomar cuidado, porque quem comprou se for usar para revenda, a base de cálculo é 11.000, de acordo com a Receita. Era discutível se não poderia ser os 12.710, mas o STJ já decidiu que não seria. Para o STJ, seguindo a Receita, somente os 11.000, se você comprar para revenda ainda, porque se você for comprar para usar como insumo, a base de cálculo seria 10.000. Ou seja, a gente já está emendando no crédito, aproveitando a pergunta da colega ali. Qual a base de cálculo do crédito? O IPI, o ST entra? Não. O IPI entra? Depende. Se for para revenda, sim. Se for usado como insumo, não. E o que a gente tem aqui mais, pessoal? Então, isso aqui falando de lei. Mas o que as empresas discutiam? Que elas queriam também excluir o ICMS da operação própria. Ao invés de pagar 10.000, neste exemplo, elas queriam pagar sobre 8.200. É um assunto, pessoal, que de fato se discutia há décadas. Há décadas se discutia isso no judiciário. A primeira vez que esse assunto chegou no Supremo foi em 99. E agora, em março de 2017, o Supremo decidiu. Ele disse, o ICMS não faz parte da base de cálculo. O ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, de acordo com essa decisão, qual é a nossa base de cálculo? 8.200. STF disse isso, e neste caso, com repercussão geral.
Vale para todos. Ah, então já posso fazer isso? Calma lá. Vale para todos, mas calma lá, porque o que ele pode fazer? Quando tem uma decisão do Supremo dessa tão impactante, a Procuradoria ela pode pedir o quê? Modulação dos efeitos. Olha, tudo bem, a lei é inconstitucional, mas diga que é só daqui para frente. E é o que provavelmente o Supremo vai fazer. Para quem não entrou com ação, vai poder excluir o ICMS, mas só daqui para frente. Não vai poder retroagir os últimos 5 anos. Só que ainda não faça já. Aguarde ainda a decisão, a publicação da decisão do Supremo. Então tem muita gente querendo saber o que eu faço. Já posso sair excluindo, já posso dar desconto para o meu cliente. Por enquanto, segue a sua vida normal. A não ser, é claro, que você tenha entrado com medida judicial e você tenha alguma decisão diferente. Se você tiver decisão diferente, beleza. Agora, enquanto não tiver decisão dizendo que você pode excluir, segue a sua vida normal. Não sai excluindo automaticamente. A própria Receita Federal ela já colocou isso em solução de consulta. E quem não entrou com ação ainda, provavelmente já era. Quem não entrou ainda, já era. Mas, sei lá, tenta a sorte ainda, vai que cola. Nesse período de transição, ainda enquanto não for publicado, quem não entrou com ação, entrar com ação para quê? Para o passado, para os últimos 5 anos. Então, quem quiser reaver aí nos últimos 5 anos, eu entraria com ação. A chance é bem pequena de ganhar. Porque acredito que vai modular só para quem já tinha entrado, mas é uma chance. Alguém levantou a mão? Se com essa decisão há ainda a possibilidade da Receita Federal para livre no mundo que vai ter nos cofres públicos, eles entraram também com algo questionando que o ICMS deveria ser abatido da base do crédito. O colega, senhor, não. Vai ter reflexo isso no crédito? Não pode ter. Essa decisão do Supremo, o Supremo deixou bem claro, ICMS não inclui na receita. Ninguém discutiu o crédito. Pelo sistema que é PIS e COFINS, a gente vai tratar daqui a pouco, não poderia ter reflexo no crédito. Essa semana, inclusive, eu escrevi um artigo, vai ser publicado durante a semana, na quinta-feira, lá na Infomoney, que eu defendo justamente isso. Não pode ter reflexo no crédito. Receita Federal poderia até vir com uma loucura dessa? Até poderia, mas eu creio que ela não virá. A Receita, pelo menos, não. Talvez a Procuradoria. A Procuradoria invente alguma coisa nesse sentido, mas não tem impacto no crédito. Não, é claro, e aqui o detalhe, né? Ah, mas o governo vai perder assim de boa? É claro que não. O que ele vai fazer? Aumentar a alíquota. Esse mês, já era para ter saído em março, mas não saiu ainda, eles ficaram lá reajustando. Esse mês sai medida provisória aumentando o PIS e COFINS. Para todos. Esse mês, aumento de PIS e COFINS para quem entrou e para quem não entrou. E aqui, pessoal, fica de lição. Tem gente que não entra com ação. Tem gente, o assunto é polêmico, não vou entrar. Qual que é a consequência? Você não entrou, você não ganhou nada e você vai pagar a conta agora. Porque na hora de pagar a conta, todos pagam. E a decisão foi só para o ICMS. A mudança de PIS e COFINS será para ICMS e também para o ISS já, porque a tese é a mesma. Esse mês sai medida provisória, aumentando a alíquota e diminuindo o crédito. O crédito vai ser diminuído também, mas vai ser por meio de... Então, tanto vai sair a medida provisória, porque ele sabe que não é automático para excluir. Essa modulação de efeitos não vai sair só para o ICMS, não faz ISS, RB, a tem que obrigar. ISS tem que entrar com ação. Pro passado, ação. Daqui para frente, não mais. Porque daqui para frente, a própria Receita Federal ela já vai aceitar. Então, a medida provisória que vai ser publicada, ela já vai dizer a base é líquida do ICMS e do ISS. Daqui para frente, todos vão poder excluir. Porque, em consequência, aumenta a alíquota. E a base do crédito também diminui. A polêmica é para o passado. Se alguém quiser reaver o passado, por exemplo, o ISS, entra logo. Aliás, quem tem ISS entra logo para poder reaver os últimos 5 anos. Daqui para frente, a medida provisória vai alcançar.
se esfriou? Reforma de PIS/COFINS? Não, está muito quente. Vai sair projeto de lei esse ano ainda. Ah, tá, desculpa. Então, eu repito, na verdade. A pergunta dele foi, primeira... Já esqueci? O impacto do crédito. Se a decisão do Supremo teria impacto automático no crédito. Não tem. Não tem. Só que a Receita, vai ser publicada medida provisória, diminuindo daqui para frente, tem que esperar 90 dias, inclusive. A outra pergunta dele, ISS, a decisão do Supremo foi só para o ICMS. ISS, você tem que entrar com ação. Se bem que a medida provisória daqui para frente já vai diminuir também. A outra? A reforma, está quente, está quentíssima. No que depender da Receita Federal, e é claro, né, aí não depende só da Receita, mas no que depender da Receita, sai esse ano. Alguém mais? Não é necessário aguardar nenhum ato declaratório do secretário da Receita Federal? Para você excluir, na verdade não seria nem da Receita, tem que aguardar a publicação do Supremo. Tem que aguardar, porque não foi publicado ainda. Tudo isso que a gente está falando da decisão do Supremo é de ver lá no julgamento. Assistimos o julgamento, sabemos o que é. Não foi publicado ainda. E quando for publicado, a Procuradoria ainda vai entrar com embargos de declaração, pedindo para ele explicar melhor e vai pedir ainda modulação dos efeitos. Então, quem não entrou com ação, não é para fazer nada. Segue a vida do jeito normal, até que saia a medida provisória, que deve sair esse mês, só que só vai valer para daqui 90 dias, que vai diminuir a base de cálculo do débito, diminuir a base de cálculo do crédito e aumentar a alíquota. Querem saber a alíquota? Não pode falar. Mas vai ser um bom aumento. Vai ser um bom aumento. Vai ser um bom aumento, tanto no cumulativo quanto no não cumulativo. A Receita também não definiu totalmente. Ela está trabalhando com uma alíquota, mas ela vai... Vai para 11,5. Vamos lá. Não posso falar. Vamos. Oi? Vamos ver a pergunta do colega e eu repito. A empresa que comprava produtos com substituição tributária do ICMS e na hora da venda, ela, claro, não ia debitar ICMS porque já pagou totalmente na fonte, e entrou com um recurso pedindo o aproveitamento, né, dessa base aí que foi descontada, né, apurado o imposto, claro, do PIS/COFINS, né? Estaria correto esse cálculo, pedindo crédito desse imposto paga maior? Vamos lá, pergunta do colega. Essa decisão aí também vai alcançar quem tem produto na ST, ou seja, ali, formalmente ele não está pagando ICMS, porque já foi pago lá no passado. Ele também se beneficia com a decisão do Supremo? Automaticamente não. É um elemento a mais que você traz à discussão. Teria que entrar com medida específica para isso. A posição da Receita Federal sobre isso, já não que ela tenha publicado, mas ela divulgando em eventos, essa semana mesmo estava um evento pessoal da Receita, a posição dela é que para você fazer isso, que é só quem paga de fato, quem paga a guia. É aquele ICMS destacado no documento. Você que não teve o destaque porque foi substituição, teria que ingressar com uma medida específica para isso. Então, a opinião da Receita sobre essa decisão é só para quem de fato recolhe, para quem paga o ICMS. Aquele que não tem destacado porque na ST não teria direito. Mas a tese faz todo sentido, entra com uma ação específica. Beleza? Só esse assunto aqui, pessoal, do Supremo, daria pra gente ficar falando 1h30, porque tem mais um monte de nuances, mas a gente não tem todo esse tempo. Aliás, tem tempo nenhum mais. Vamos lá. Extensão da não cumulatividade. Terceira questão. Em geral, as empresas ainda não entenderam a não cumulatividade. E não é pequena empresa, não é o escritório de contabilidade que não entendeu. Em geral, não houve entendimento. Mesmo multinacionais, que têm todos aqueles
comitês e tudo mais. A não cumulatividade do PIS e da COFINS, ela é diferente do ICMS e do IPI. A não cumulatividade do PIS e da COFINS não tem nada a ver com a do ICMS e do IPI. A do ICMS e do IPI, você toma crédito do valor que a pessoa pagou na operação anterior. Como que é do ICMS? A cada operação você toma crédito da operação anterior, não é assim? É o que diz a Constituição Federal, tanto para o IPI quanto para o ICMS. E para PIS e COFINS? Para PIS e COFINS, a Constituição não explica como seria essa não cumulatividade. Então, para IPI e para ICMS, a Constituição diz, a cada operação você toma crédito da operação anterior. Para PIS e COFINS ela não explicou. E com isso, começaram polêmicas sobre qual seria a extensão da não cumulatividade. E nós temos duas correntes de entendimento. Uma corrente chamada constitucionalista e outra corrente chamada legalista. Para o pessoal da corrente constitucionalista, como deveria funcionar? Para esse pessoal, corrente constitucionalista, se eu tributo o total de receitas, para que eu tenha uma não cumulatividade de verdade, toda despesa deveria dar crédito. Se eu tributo toda a receita, toda despesa que for necessária para eu gerar aquela receita, deveria me dar crédito. Só que se nós formos para a Lei 10.637 para a Lei 10.833, ela não diz isso. O que essas leis dizem? Do valor apurado poderá ser descontado crédito em relação a 2 pontos. Ela traz uma lista. Bens para revenda, insumos, energia, aluguel. O pessoal da corrente constitucionalista, eles dizem o quê? Não, mas isso daí é só exemplo. Você pode tomar crédito de muito mais coisas. Aquilo é só exemplo. Já a corrente legalista, ela não encara isso como exemplo. Ela diz o quê? Não, você só pode tomar crédito daquilo que está na lei. Então, por mais que uma despesa seja importante, se ela não estiver na lei, você não pode aproveitar crédito. Percebam, pessoal, essas duas correntes são antagônicas. Para constitucionalista, basta ser despesa necessária. Para outra, a despesa tem que estar prevista literalmente na lei. Se você não encaixar na lei, não dá direito a crédito. Eu, propriamente, acho que a corrente constitucionalista faz todo sentido. Só que qual é o problema dela? Ela não está mais na moda. A Receita Federal nunca concordou com ela, mas o próprio Judiciário também não vem concordando com ela. Então, você defender algum crédito com base na corrente constitucionalista, a chance de êxito disso é muito baixa. Vai ser muito difícil para você ganhar mesmo no Judiciário, porque o que tem prevalecido é a corrente legalista. Então, tem que ficar muito claro para nós. Não é porque a Receita entende dessa forma, o Judiciário também entende. Eu só posso tomar crédito daquilo que está na lei. Eu tenho que encaixar em algum lugar da lei. Se não der, é porque não dá crédito. Então, tem muitas coisas que são importantes para a empresa, mas como não tem previsão na lei, você não poderá tomar crédito. Se tomar, um grande risco fiscal e um risco de difícil defesa. Para você se defender será muito difícil. Entenderam aqui? De qualquer forma, pessoal, se o que é correto é constitucionalista ou legalista, a palavra final compete ao Supremo. É o Supremo que bate o martelo. Esse assunto já chegou ao STF, mas ele não decidiu ainda. Está lá parado. Ele já deu repercussão geral,
creio eu que quando ele decidir, não existirá mais PIS e COFINS. Porque ele demora muito, né? Viu essa questão aqui de excluir ICMS? Foram 18 anos para ele ter uma definição final válida para todos. Então, não dá. E aí, pessoal, a gente emenda no nosso próximo problema. Se eu só posso tomar crédito daquilo que está na lei, o que as pessoas fazem? Eu tenho um monte de crédito que é específico. Bens para revenda, energia elétrica, aluguel, leasing, depreciação. Então a pessoa vai encaixando as despesas nesses itens. O que sobra, ela tenta encaixar onde? Insumos. Então tudo que ela não consegue encaixar em lugar nenhum, ela tenta enquadrar em insumos. Não é à toa que a definição de insumos é o assunto mais discutido no âmbito do CARF. É o que mais se discute, saber afinal o que seriam insumos, qual a extensão desse tipo de crédito. Eu trouxe aqui para vocês a lei. É a mesma redação a 10.637 e 10.833. Elas dizem que você pode tomar crédito de bens e serviços utilizados como insumos para fazer o quê? Na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens. De acordo com a lei, insumo é só aquilo que você utiliza ou para prestar um serviço ou para produzir alguma coisa. Ou seja, está ligado à área produtiva da empresa. Se eu pegar um exemplo, despesa com propaganda, é importante? Sem menor dúvida é importante. Agora, o gasto com propaganda, ele é utilizado na prestação do serviço em si? Na produção de um produto? Não. Por isso, a posição tanto da Receita quanto do Judiciário tem sido o quê? Esse tipo de gasto não dá direito a crédito, por mais importante que ele seja. De acordo com a lei, insumo é só aquilo que está ligado à área produtiva. Só que imagina, pessoal, nós estamos agora em 2017 e ainda há muitas dúvidas. Imagina lá em 2002, quando saiu a lei. Aí que o pessoal não entendeu nada. E o que fez a Receita Federal? Sempre solícita, preocupada com o contribuinte. Ela editou uma instrução normativa. E nessa instrução normativa, ela diz o quê? Que não é qualquer custo de produção, mas apenas aquele que é aplicado ou consumido diretamente. A Receita Federal, por meio de instrução normativa, ela restringiu mais ainda. E ela disse, é só aquilo que é aplicado ou consumido diretamente. Se você tiver custos de produção, mas que não sejam diretamente aplicados, a posição da Receita é que não pode. Por exemplo, gasto com limpeza da área fabril. É um custo de produção. A meu ver, está alcançado pela lei. Só que como ele não é aplicado diretamente no produto, a Receita diz que não pode. Nós temos um desalinhamento entre aquilo que está na lei e aquilo que a Receita Federal entende por insumos. A Receita te dá menos do que está na lei. A posição da Receita Federal é que não. Eu entendo que dá para você discutir em alguns casos, se estiver ligado à área produtiva, para você tomar um crédito. Mas discussão via judicial, se tomar o crédito sabendo que há um risco. A posição da Receita é que não pode. Daqui a pouco a gente vai abrir, inclusive, pessoal, para fazer as perguntas, né? Posso ganhar mais 10 minutos para descontar do fórum? Tá. Vamos lá. E aí, pessoal, tem um monte de dúvidas. Insumo é o que mais se discute, porque você não tem uma lista específica. Cada empresa vai ter a sua relação do que é ou não insumos. E a postura da Receita Federal, só para vocês terem uma ideia, é muito rígida. E até para ficar como lição, se tiverem dúvidas sobre o que são insumos, não pergunte para a Receita. Vai perguntar para outra pessoa, não para a Receita Federal.
Vou dar um exemplo só, de vários que eu poderia dar. Telefone ali. A Receita entende que o telefone não é insumo para o telemarketing. Não está intimamente ligado à prestação do serviço do telemarketing? Aliás, isso é tão óbvio, né? Que o telefone é usado para o telemarketing prestar o serviço. E a Receita Federal diz para o telemarketing, não, isso não é insumo. Então, só esse exemplo dá para vocês verem a rigidez da Receita Federal. E aí você tem um problema prático. A lei diz uma coisa, a Receita Federal diz outra. O que eu faço? Sigo a Receita ou sigo a lei? Juridicamente, eu sou obrigado a seguir o quê? A lei. Instrução normativa não é lei. Só que o fiscal, por outro lado, tem uma atividade vinculada, ele é obrigado a seguir a IN. Ele, se for na minha empresa, ele vai me fiscalizar com base na IN. Então, eu posso ignorar a IN? Até posso, mas desde que eu saiba que há um risco fiscal ali. Então, toda vez que eu ignorar a Receita e seguir a lei, eu não estou cometendo crime nenhum, mas há um risco fiscal. E para apoiar essa nossa decisão, é interessante a gente ver como os tribunais vêm reagindo em relação a isso. E os tribunais, em geral, têm reagido de forma equilibrada. Eles evoluíram, é claro. Num primeiro momento, os tribunais pensavam igual à Receita. Num segundo momento, tivemos algumas decisões bem isoladas que diziam insumo é igual ao total de despesa. A gente acabou de ver, né? Não é isso que diz a lei. Mas teve decisão que dizia isso. Insumo total de despesas. Hoje não mais. Hoje o que tem prevalecido é um equilíbrio. Insumo é aquilo que está ligado à área produtiva. E de acordo com o STJ, coloquei aqui uma decisão, o STJ tem dito, insumo é tanto o direto quanto o indireto. Então vejo que o STJ tem dado mais que a Receita Federal. O STJ, inclusive, ele diz que a instrução normativa da Receita Federal ela é ilegal. Então, não sou eu que estou falando mal da Receita, não. Estou falando que a Receita fez coisa errada. O próprio STJ diz, a instrução normativa da Receita Federal ela é ilegal, porque ela restringiu o direito ao crédito. Insumo é tanto o custo direto quanto o indireto, mas desde que seja da área produtiva. Despesas em geral, propaganda, comissões, por mais que sejam necessárias, não são insumos, pelo que tem prevalecido nos tribunais. E, a meu ver, os tribunais estão corretos, ainda que isso seja economicamente injusto. Beleza? Depois a gente vai abrir, se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre insumo, fiquem à vontade, só para a gente não atrasar tanto. Outra questão ainda ligada aos créditos, pessoal, que há muito erro nisso. Entender a extensão de cada crédito. Porque eu acabei de falar insumo. Insumo está ligado a qual área da empresa? Produção. Todos os créditos são desse jeito? Não. Eu tenho créditos que são amplos, que pegam qualquer área. Por exemplo, e é o caso clássico, energia elétrica. Energia de qualquer área da empresa. Da produção, do administrativo, do comercial, vale para o mercado, para a farmácia, para a loja, todos podem tomar crédito de energia. E é clássico, você vai numa empresa, ela só toma crédito da área produtiva de energia elétrica. Por que elas cometem esse erro? Porque o assunto é polêmico? Não. Influenciadas pelo ICMS. Então, cuidado. Cada crédito tem extensão. Eu coloquei nessa tabelinha prática, que vocês vão receber depois, para apoiar. Insumo é só da área produtiva. Energia, qualquer área da empresa. Aluguel, qualquer área. Leasing, qualquer área. Agora, máquinas e equipamentos, só da área produtiva. Então, o comércio, o que ele compra de máquina e equipamento, se for puramente comercial, não pode. Já edificações, qualquer área. Ah, mas por que é desse jeito? Está na lei assim.
Não fica procurando lógica, não tem lógica não. É assim e pronto. Está na lei e os tribunais têm aceito isso. Então, pessoal, aqui, se eu tivesse que dar uma única dica para vocês em relação a PIS e COFINS, falaria para vocês, na hora de apurar PIS e COFINS, não apura com base na lógica. Porque é normal, quando a gente tem um problema, a gente tenta resolvê-lo com base na lógica. Quem nos ensinou isso foi Aristóteles. Não faça isso para PIS e COFINS. PIS e COFINS vai apurar com base na lei. Ah, mas a lei é incoerente? Mas nós somos obrigados a seguir a lei. Salvo, é claro, se eu quiser discutir isso na justiça. Então, a lei não tem sentido, mas, enfim, nós temos que segui-la. Sexto erro. Também, eu já estou terminando. Não precisa ficar olhando feio, não. Sexto erro, está acabando. Aqui é um problema também que eu passo muito com os meus clientes. Vamos pegar aquele exemplo lá do leite de cabra. Voltar ao leite de cabra. Para a Receita Federal, o leite de cabra é tributado. O meu fornecedor, no entanto, não sabia disso. Me vendeu com alíquota zero. Eu vou lá no XML da nota e vejo alíquota zero. Posso tomar crédito disso? PIS e COFINS tem uma regra. Até eu coloquei aqui a lei. Não dá direito a crédito você comprar produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição. Então, se o produto tem alíquota zero, você não pode tomar crédito. Mas neste caso, o produto é tributado. Quem fez errado foi o meu fornecedor. Eu posso tomar crédito? O Valdemir vai falar depois de cruzamentos. Se eu for cruzar a nota fiscal com a FD, se eu tomar crédito vai dar divergência. E aí, posso tomar crédito? Posso? Pede correção da nota? Se fosse ICMS, poderia? ICMS, que é mais do nosso dia a dia, poderia? Se o documento estiver errado? Não, depende do documento, né? PIS e COFINS, pessoal, é diferente de ICMS. PIS e COFINS não depende do destaque da nota fiscal. Se você sabe que o produto é tributado, você pode tomar crédito, independentemente da informação do documento. E por que é assim? Porque quando foi criada a não cumulatividade, lá em 2002, não existia informação de PIS e COFINS na nota. Então não podia a legislação amarrar o crédito à nota fiscal, como é o ICMS. O ICMS amarra a nota. PIS e COFINS não poderia, porque não tinha previsão. Foi com o tempo que mudou e passamos a ter informação na nota. Só que a lei não foi alterada. A lei continua a mesma. Então, portanto, mesmo que o documento esteja errado, você pode tomar crédito de PIS e COFINS. E aqui eu digo pode, porque o crédito é sempre uma opção. Agora, daí a pessoa pergunta, eu comprei o leite de cabra. O fornecedor vendeu com alíquota zero, que eu sei que está errado. Posso tomar crédito? Pode. E tributar, eu tenho que tributar a saída? Sim, tem que tributar a saída. Não é porque o fornecedor fez errado que você tem que você vai seguir o erro, né? Você vai corrigir. Pode tomar o crédito e tributa sim a saída. Por quê, pessoal? Para PIS e COFINS foi adotado um critério diferente. O ICMS é o método do crédito do tributo. Você toma crédito do valor que o outro pagou. PIS e COFINS é a grande diferença, o crédito nasce dentro da empresa. Não é o valor que o outro pagou que você toma de crédito, ele nasce na sua empresa. Por isso que, quando eu compro de alguém que é do lucro presumido, o cara pagou 3,65, o meu crédito é de quanto? 9,25. Se eu compro de alguém que é do Simples, o cara às vezes nem pagou nada, porque na primeira faixa não tem PIS e COFINS. O meu crédito é de quanto? 9,25. O crédito nasce dentro, porque para PIS e COFINS foi adotado o que se chama de método subtrativo indireto. Isso consta da medida provisória que criou a não cumulatividade. Então, eu posso corrigir na hora de escriturar? Deve. Não é nem pode, deve corrigir na hora de escriturar. Você escritura sobre a sua ótica e não a do fornecedor. E vamos ao nosso último problema. E é uma coisa que alcança as pequenas empresas do Simples Nacional.
PIS e COFINS nós temos substituição tributária e temos incidência monofásica. O primeiro da cadeia paga, os demais não pagam. Vão ter alíquota zero. Essa possibilidade de não pagar PIS e COFINS alcança inclusive quem é do Simples Nacional. Então, pensa numa farmácia. Quase tudo que a farmácia vende é monofásico. Na hora de ela apurar o Simples Nacional, ela deveria fazer o quê? Informar. Eu estou vendendo tanto de produto monofásico. E ao fazer isso, lá no PGDAS, o próprio programa não vai calcular PIS e COFINS para ela. Só que normalmente as empresas não fazem isso. E na hora de apurar, paga sobre tudo. Então o cuidado aqui, pessoal, é com empresas que são do regime do Simples Nacional e que vendem produtos ST ou monofásico de PIS e COFINS. Cuidado na hora de calcular o PGDAS, você tem que informar se a receita for monofásico. Para pagar menos, aqui é boa notícia, só dei quase notícia ruim, né? Essa é notícia boa. Só que é claro, para fazer isso, o teu cliente tem que mandar as informações segregadas para ele. Mas você vai lá ver como que ele operacionaliza isso, que é importantíssimo. Você vai pagar bem menos, você separando. Só a última pergunta da colega ali, a gente já encerra. Nesse caso, as empresas que fizerem retroagem em 5 anos têm que pedir restituição? Se a empresa que não fez essa separação, uma farmácia, por exemplo, pode retroagir os últimos 5 anos? Pode. Vai lá corrigir no PGDAS. Você poderia compensar ou pedir restituição. Para compensar, só compensa se tiver débito em atraso. Então, acaba sendo, se a pessoa não tiver débito em atraso, acaba limitando. Pede restituição. Formulário em papel, senta, espera e vem com o Selic, pelo menos. Pode compensar com o Simples, só que para compensar com o Simples, você tem que deixar aparecer um débito do Simples. Do mês não pode, tem que deixar ele atrasar, teria que deixar ele atrasar. E só que qual que é o problema de atrasar? Tem que pagar multa e juros. Pessoal, se atenta aí, é o nosso último erro. Empresas do Simples Nacional, separar a tributação de produtos para que possam pagar menor. Daqui a pouco a gente vai abrir, vai ter o momento do fórum. Se tiverem mais perguntas, vão aí guardando, a gente discute daqui a pouco. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos e pedimos para o nosso palestrante que permaneça aqui conosco, para que possamos agora fazer o momento de certificar o nosso palestrante. Quero convidar para participar desse momento o nosso querido amigo Felipe Guerra, que é vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC, e também Israel Frota, que é conselheiro do CRC Ceará. Muito obrigado mais uma vez. E o Dr. Fábio Rodrigues volta também na mesa redonda, continuando respondendo as perguntas. Nesse momento, vamos fazer agora vamos sortear mais alguns brindes. Pessoal, boa tarde. Nós vamos fazer agora o sorteio. Eu queria convidar o pessoal do IPOG para vir aqui na frente. Nós vamos fazer o sorteio de meia bolsa para o MBA em Contabilidade e Direito Tributário. Nós tivemos já aqui no fórum 3 palestras com os professores do IPOG, tanto eu como o Fábio Almeida, agora pela manhã, e o Fábio Rodrigues. Fazemos parte do time de professores. Então nós vamos fazer o sorteio. Queremos aproveitar e registrar os apoiadores do nosso fórum: Fortes Tecnologia em Sistemas, IPOG, Interset, Líder W, Cindy Lojas Fortaleza, PIP Treinamentos e Revista Ceará. Pessoal, o sorteio vai ser o seguinte: tem 29 folhas aqui dos inscritos, e aí primeiro vai ser selecionada a página e depois o sorteado, viu? Isso é a técnica que o Valdemir passou a tarde todinho elaborando. Diga o número aí para a gente saber a página. Então a página, vamos escolher a página em homenagem ao nosso dia 13, né? 13 de maio, então será a página 13.
tá se tremendo todinho. Rapaz, a emoção é grande. Vai. Tem 3 pessoas na página 13. Diga de 1 a 3. Essa é a responsabilidade minha, rapaz. Não fiquem com raiva de mim, mas vamos começar então pelo número 1, né? Jackson dos Santos Pereira. Jackson dos Santos Pereira. Pelo menos o Jackson vai ficar feliz comigo, né, Jackson? Sorteamos mais alguns ou deixamos para o final? Mais 2? Ok. Mais 2 sorteios. Mais sorteio de quê? Vou fazer. Pessoal, mesmo quem não foi sorteado, viu? Entrem no site do IPOG, vejam lá o conteúdo programático do MBA. Eu sou suspeito para falar, mas o curso é bom, muito bom. Temos muitas pessoas aqui que fizeram, então pode conversar com essas pessoas. Ronaldo, Daniele, Tatiana. Fala. O Magno. Tá querendo chamar ele de Marlon. O Israel, tem muita gente, viu? Patrícia, muita gente. Valdemir também, só não terminou o artigo, né? Faz 3 anos que ele vai ser jubilado e não entrega esse artigo. Francisco Soares Barros Júnior. Você acabou de dar um certificado de 1 ano. Você está feliz agora? Camisa do CRC, olha aí, Farmeirano. Patrícia, fotógrafa oficial, cadê ela? Sumiu. Bate aí, Israel.